Lembrando que esse tipo de ataque ele fica minerando no seu computador sem você saber, sem sua permissão, tá? Do tipo cryptojacking, ele vai ser cada vez mais comum. A gente está vendo que o preço das criptomoedas está cada vez aumentando. Então, isso aqui vai virar, entre aspas, normal. Oi, pessoal, de volta mais uma vez. Lembra que antes eu estava falando sobre o computador que é lento, que é velho e que eu estava arrumando o computador? Hoje eu também ouvi falar um pouco sobre proteção de sistemas, não somente de computadores, mas também de celular. Não bem proteção, mas algumas medidas, algumas informações sobre isso. Uma dessas questões é que antigamente eu utilizava muitos e muitos antivírus e, na verdade, o computador ficava mais lento. Eu já vi casos também de uma colega que ela não conseguia na época acessar a Netflix. E adivinha quem é que estava fazendo isso? O antivírus dela, tá? Eu não vou citar nome, tá? Era esse cara aqui, tá? E ele estava evitando, na época, que ela acessasse a Netflix, entende? Já tive também algumas pessoas com computador lento que, enfim, algumas reclamações de não estar conseguindo acessar algumas coisas, carregar certas coisas. E às vezes eu sempre digo, né? Tira o antivírus. E aí os profissionais de segurança falam assim, como assim? Computador sem antivírus? Cara, entende uma coisa. Quando você tira o antivírus, o Windows ele tem um antivírus próprio, tá? Que é o Windows Defender. E antes eu achava que ele era uma droga, que ele era ruim, mas na verdade não. O Windows Defender é bem completinho, tá bom? Então, se o seu computador é lento e tudo mais, retira. Pode, na hora que você retirar seu antivírus, o Windows Defender, ele entra e ele vai estar protegendo o seu computador. Por quê? Porque os outros antivírus, muitas vezes para você ter acesso a algumas coisas, você vai ter que pagar o outro plano. O Windows Defender ele vai ter pouco de tudo. Não vai ser tudo uma grande maravilha, mas ele vai ter um pouco de tudo. Uma segunda coisa é que mesmo que alguns testes e os outros antivírus possam parecer muito melhores do que o Windows Defender, na prática o Windows Defender ele vai ser bem melhor do que os outros antivírus, de forma geral. Por quê? Porque o sistema Windows ele é o mais utilizado no mundo e praticamente todos os computadores eles vão estar com o Windows, certo? Certo. Então, se 2, 3, 4, 10 computadores forem infectados por uma ameaça, esses logs, esses registros do que aconteceu com esses 10 computadores vão ser atualizados para que vários outros milhões de computadores não sejam infectados com a mesma praga que aconteceu nos 10 computadores. Ele acaba sendo melhor por causa que existem muito mais computadores fazendo uso desse antivírus. Por que eles vão estar fazendo uso desse antivírus? Porque ele vai estar em todos os computadores Windows. E sim, o Windows ele pega informações do seu computador, logs, registros do que está acontecendo no seu computador para poder fazer algum tipo de melhoria e atualizações, as famigeradas atualizações que as pessoas não gostam delas. Eu tenho que admitir que sim, na maioria das vezes as atualizações não prestam para nada. Mas enfim, segundo eles funcionam e vai servir para alguma coisa. Então, tudo bem. A segunda dica é que sim, o Windows Defender ele não vai proteger de tudo. Então, vez ou outra, tá? Que é aqui que é sobre isso que eu queria falar, porque ontem eu achei um minerador, né, dentro do meu computador. Como assim um minerador? Vamos falar sobre malware, né? Malware, enfim, como cada um quer chamar. Que raios é isso, Ethan? São softwares mal intencionados. Né? É só isso, Ethan? Sim. Ah, tá, Ethan. Por que eu tô falando de software mal intencionado? Sei lá, mano, porque os caras gostam de falar inglês. Mas a gente vai falar sobre os softwares mal intencionados. Então, o que que acontece? Existem vários tipos de softwares mal intencionados. Um dos grandes medos antigamente, quando você via em sites como esse, né, para baixar softwares craqueados, hackeados, era você instalar um malware, né, um software mal intencionado, que ele fizesse um estrago no seu computador. Dos grandes medos eram os cavalos de Troia e tudo mais. Mas hoje em dia existe, né, nos programas uma ameaça disso acontecer, mas ele é muito mais sutil. Como assim muito mais sutil? Hoje em dia vem um negócio chamado de CoinMiner, que nós temos link aqui. Vem um negócio chamado de CoinMiner. O que que é isso? Na verdade é um software mal intencionado que a intenção dele é entrar no seu dispositivo, ficar quietinho e ficar minerando umas criptomoedas ali, né? Talvez o seu dispositivo não seja muita coisa para você minerar uma criptomoeda,
Mas imagina que esse cara infecta 200 mil computadores ou 100 mil celulares e todos eles estão minerando na surdina para ele. Isso é bem lucrativo para ele. Então, existem diversos tipos de coin miner, tá? E não é somente para computador, tá? Também para celular. E eles ficam alguns são inclusive bem programadinhos mesmo, sabe? Eles entendem quando você está mexendo, eles reduzem a utilização dele do processador. E quando você não está fazendo nada, ou você está só assistindo, ele aumenta o processamento para então ele minerar mais. E a intenção é justamente ficar quietinho, porque quanto mais tempo ele ficar quietinho no seu computador, minerando, melhor. Lembrando que esse tipo de ataque ele fica minerando no seu computador sem você saber, sem sua permissão, tá? Do tipo cryptojacking, ele vai ser cada vez mais comum. A gente está vendo que o preço das criptomoedas está cada vez aumentando. Então, isso aqui vai virar, entre aspas, normal. Então, atualmente, esse é um dos grandes perigos. Então, quando você vai baixar esses softwares, né, por aí que são hackeados, que são de graça, 0800, né, é preciso ficar com um pouco um pé atrás. Porque realmente você pode baixar, não ter nada, ele não vai roubar sua conta, não vai roubar seus dados bancários, mas ele pode, depois de começar, seu celular pode começar a esquentar, seu celular pode começar a dar uns travamentos, entende? Isso aí pode ser justamente um minerador, tá? E hoje em dia existem vários tipos, existem tantos executáveis que a pessoa tem que instalar, existe uns para navegadores, inclusive você pode estar em um site e ele pode estar se aproveitando um pouco do seu processamento. Inclusive já existem até joguinhos, né, que você acha que o joguinho, ele, enfim, é um joguinho normal, mas na verdade ele está dando uma minerada, tá bom? Outros que fazem uso até de programas que realmente existem no computador, como por exemplo o PowerShell. Ele executa os códigos no próprio PowerShell e fica por baixo minerando. Como que faz para você detectar essas coisinhas, né? De vez em quando você tem dois softwares legais, né? Que qualquer profissional de TI meia boca, geralmente ele vai lá e passa no computador, né? Ah, meu computador está com vírus. Aí vem o profissional de TI meia boca, o que que ele geralmente, dois programas principais que ele passa é o MalwareBits e o outro é o Super Anti-Spyware. Você não vai instalar tudo junto, porque você vê que você tem o próprio antivírus do computador, e se você instalar o antivírus com esses três programas juntos, esses dois programas juntos, seu computador vai ficar extremamente lento, entende? Então, o recomendado é que você primeiro pegue o Super Spyware, instale ele, tá? E você faça um scanner de ponto crítico, um scanner no computador. Depois você vai, desinstala e você instala o MalwareBits, tá? E faz também um scanner no computador. Eu achei os mineradores com ele aqui, tá? Com o MalwareBits, mas eu achei também algumas coisinhas com o Super Anti-Spyware. Então eu recomendo, tá, fazer o uso mesmo dos dois. E quanto para celular a maioria das pessoas não utilizam antivírus. Eu também não utilizo. Meu celular já também está um pouco antigo, não é dos melhores, mas no meu caso, eu verifico, tá, os programas que tem e o que está por baixo, ou seja, cada arquivo, né, executável que fica rodando por baixo do celular, que a gente não sabe às vezes o que está rodando por baixo. Então essa seria a melhor forma de você detectar se tem alguma coisa no seu celular. Ao menos no celular fica um pouco mais fácil para isso. Mas não é todo mundo que sabe fazer isso. Então eu recomendaria realmente buscar algum antivírus. Eu não sei se esses dois também têm para Android, mas busque algum antivírus mais ou menos, tá? Como um Avast, por exemplo. Mas quanto a celular eu realmente não sei muito o que dizer, tá bom? Então é isso, até uma próxima.